Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante, seu programete sobre história pública, debates políticos e reflexões filosóficas. Esse podcast que luta com você lado a lado na trincheira contra o império da ignorância, fronteira final contra os ataques fascistas que estão a todo momento por aí. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, mais uma vez, do homem que montou o soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra a especulação imobiliária em Petrolina, seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Essa luta aí contra a bolha imobiliária, a luta meio complicada, né? Você me jogou aí, viu, Leônidas? Você me jogou aí no meio das Ternópilas, porque é uma luta extremamente difícil. Mas é isso aí mesmo, pessoal. Vamos lá, vamos em frente e lutar sempre. É isso aí. E também temos ele, o homem que hoje está cheiroso, ele tomou banho, como ele avisou no grupo lá do historiante. Não é o grupo secreto, é o grupo... Imagina o Felipe mandando no grupo secreto, tomei banho. O cheiroso das Minas Gerais, o Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês. E eu tô com o ouvido limpo, com o corpo limpo, todo limpo e cheirosinho no oferecimento de Dove, tá? E deixa eu explicar, eu vou me explicar isso. Eu saindo do trabalho, o Pablo, o nosso aqui, ó, nosso burguês safado aqui do historiante, tá assim, vamos gravar, tá na hora de gravar. Eu tô assim, chefe, eu só preciso chegar em casa, tomar um banho do emprego 1 pra entrar no emprego 2. Aí ele, vamos gravar, bora gravar. Aí eu cheguei em casa e tomei o banho rapidinho, tá? Estou aqui, ó, cheirosinho pra vocês. O chicote estalou, pá, e aí você veio correndo. Lembrando que Felipe Monsanto é piloto de fuga, né? Vocês, quem acompanha o historiante já sabe disso. Bom, estamos aqui hoje, mais uma vez reunidos para bater mais um papo sobre algum assunto interessante e instigante. Hoje a gente vai partir da disputa entre Elon Musk e o Alexandre de Moraes sobre uma questão bastante sensível em relação à liberdade de expressão. Vamos lá. Fascismo é liberdade de expressão? Eu posso chegar, por exemplo, no Twitter e dizer: gostaria que o Brasil tivesse um partido fascista. Isso é liberdade de expressão? Porque assim, para Elon Musk é. E ele defende que pessoas possam acreditar em partidos fascistas em nosso país. Então assim, a discussão ela gira em torno dessa liberdade de expressão, que para Elon Musk é uma liberdade extremamente alargada e que ninguém pode ser punido ou arcar com as consequências de uma opinião, por exemplo, fascista. Está em jogo isso, está em jogo a legalidade, está em jogo essa questão dos alargamentos dessa liberdade de expressão. Mas antes, vamos para a marmota da semana, Kleber Roberto. Marmota da semana. Bora lá, pessoal, vamos para a marmota da semana, que essa foi complicada, porque nesses últimos 2 dias foi tanta coisa. Teve a autora lá de Harry Potter falando bababrinha, teve casos aí de racismo, mas eu peguei esse aqui, que é um caso bem típico do nosso país, que tá em vários portais, né, mas eu peguei a reportagem da CNN, que foi: a Polícia Civil invade casa errada para cumprir mandado em Goiás. E a notícia é a seguinte, né? Policiais civis arrombaram um portão e invadiram a casa por engano durante um cumprimento de mandato por volta das 6 da manhã desta quinta-feira, 11 de abril, em Aparecida de Goiânia, Goiás. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Imagens das câmeras de segurança registraram um momento em que o portão é arrombado pelos agentes e eles entram na casa para abordar os moradores.
A moradora registrou a ação policial no vídeo da abordagem dos agentes. Um policial chegou a apontar uma arma em direção à moradora e falar com ela em tom de ameaça. A mulher alega que os filhos pequenos estavam na casa e foram acordados pelos agentes, e a discussão termina quando eles descobrem que o alvo do mandato de buscas e apreensão era outra pessoa. É complicado, né? Tem a Secretaria, né, de Segurança de Goiás até disse que era averiguar se houve a conduta, abuso de autoridade por parte dos policiais, mas isso aí é um erro inadmissível, totalmente inadmissível. Eu olhei assim e disse, isso aqui não dá para acreditar que está ocorrendo essa situação, porque era um mandato que deu até para perceber que era contra uma mulher. Aí eu fiquei imaginando, e se fosse um mandato contra um traficante, alguém perigoso? Os policiais poderiam muito bem ter usado de força, de disparos, utilizar suas armas contra inocentes. Em qualquer movimento que se torne suspeito ali, a moradora poderia tomar um tiro de graça. Eu vi o vídeo. O Felipe viu também o vídeo? Vive sim. Divulgado e tal, enfim. Rapaz, assim, tem a policial lá totalmente petulante, né? Ela levanta o queixo assim, aponta a arma pra mulher e fica aí, estende a mão, toda, sabe, na petulância da poxa. No final das contas, o cara é mandado de busca e apreensão de quem? Aí o cara fala, Jéssica não sei o que. Aí a mulher, quem peste é Jéssica fulana de tal. Os caras invadiram 5 da manhã a casa de trabalhador que tava dormindo pra ir atrás enfim, de uma pessoa que nem lá estava. E a cara dos policiais quando a mulher disse, quem é essa Jéssica que não mora aqui? Você percebe, todos ficam assim, tipo, deu merda. Todos. Tem um mesmo assim que tava assim, só apontando, todo petulante mesmo, bem arrogante. E quando ouve que deu errado, ele vai saindo assim de lado, baixa a cabeça e vai saindo. Agora o prejuízo, né, do susto, do portão quebrado, né? Agora aí, né? O trauma gerado, né? O trauma gerado nos moradores. Pois é, eu nunca passei por isso não, mas eu imagino a tensão que é você, com criança em casa, pô. Entre esses caras aí, você... O que é que você faz? Protege quem primeiro? A mulher? O filho 1, o filho 2? Tem um bebê que tá dormindo? Enfim. Pois é, agora sim, vamos para o nosso giro de notícias, Kleber. Bora lá, pessoal, pro giro de notícias, começando aqui com o Correio Brasiliense. Em meio à briga com Moraes, Musk diz que vai tirar funcionários do X do Brasil. Elon Musk, dono da rede social X, voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, chamando-o de, abre aspas, ditador do Brasil que tem Lula na coleira, fecha aspas. Na segunda-feira, 8/4, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL Minas Gerais, pediu mais explicações sobre a afirmação do bilionário e Musk respondeu: precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade. Então faremos um dump completo de dados. Revista Fórum. Elon Musk já defendeu slogan nazista, atitudes racistas e suspendeu contas pró-Palestina. Relembre. O bilionário Elon Musk, que se diz a favor da liberdade de expressão, atua no X, o antigo Twitter, explicitamente como um fascista, além de criticar decisões de outros países. O X, por exemplo, realizou uma extensa suspensão de contas pró-Palestina, que continham um grande número de seguidores. Entre os afetados na época estavam jornalistas e repórteres como Alan McLeod e Ken Kempstein, Robin Russell e Steven Monacelli. A maioria das contas suspensas realizavam críticas ao Estado de Israel de alguma forma, enquanto o bilionário mantinha contas que atacavam diretamente a Palestina e espalhavam desinformação. Continuando, Revista Fórum. A advogada desmonta a narrativa do Twitter Files Brasil, rede de Musk
protegeu liderança do PCC. Ao analisar a publicação de Schellenberg, Stella Aranha desmonta uma das principais denúncias feitas em parceria com 2 jornalistas brasileiros que atuam em site bolsonarista, de que Alexandre de Moraes e outros funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais, incluindo números de telefone das pessoas e suas mensagens diretas pessoais. Segundo a advogada, o único processo criminal contra a Rede X foi feita pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo, que visava obter dados de um perfil ligado à liderança do PCC. E para fechar, Portal Terra. X é, entre aspas, irrelevante para a periferia, fecha aspas, diz Chavoso da USP. O povão não está nem aí para esse debate entre X e Alexandre de Moraes, diz Thiago Torres, o Chavoso da USP, que tem milhares de seguidores em redes sociais, mas deixou de usar o antigo Twitter em outubro do ano passado, por ser uma rede muito tóxica, segundo ele. Sem fechar a conta, ainda mantém 164 mil seguidores na plataforma. Desde que se tornou conhecido em 2019, Chavoso, pobre, preto, gay, estudante de ciências sociais da USP, sofreu ataques constantes, massivos e aparentemente coordenados no então Twitter. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. A liberdade de expressão nas mídias sociais é um tema de grande importância na era digital. As redes têm se tornado plataformas essenciais para o debate público e a disseminação de informações, mas também possuem desafios significativos relacionados à moderação de conteúdo e à garantia de um espaço seguro para diferentes opiniões e vozes. A atuação das grandes plataformas e de seus proprietários tem um impacto sobre como a realidade de expressão é exercida, como a liberdade de expressão é exercida nessas redes. Isso revela aí uma série de posturas que podem ser vistas como contraditórias ou parciais, como no caso do Elon Musk. Esse desafio no Brasil chegou a um nível ainda mais complexo diante da atuação das milícias digitais, um fenômeno que produziu em nosso país o quase golpe de 8 de janeiro de 2023. A decisão do Alexandre de Moraes, do STF, de incluir o multibilionário Elon Musk nas investigações das milícias digitais está fundamentada e deve ser compreendida em um contexto de ameaças às instituições da suposta tentativa, do golpe de Estado envolvendo o 8 de janeiro. O entendimento é de que o X foi o espaço aonde essas pessoas se organizaram e aonde determinados personagens relevantes e conhecidos instigaram
a participação das pessoas na invasão aos prédios, né, do poder judiciário lá em Brasília. Após ser atacado por Musk, Moraes incluiu o dono da plataforma X, antigo Twitter, no inquérito que investiga os supostos grupos criminosos que se articulariam na internet para promover ataques, tanto às eleições quanto às instituições brasileiras. No último fim de semana, ele iniciou uma cruzada contra o judiciário brasileiro, personificado no ministro Alexandre de Moraes. No caso, Elon Musk iniciou essa cruzada. E aí eu pergunto, né, racismo, fascismo e golpismo são opiniões livres? São absurdas, né? Mas para Elon Musk, aparentemente, elas são sim opiniões livres e são bem razoáveis. Elon Musk faz críticas ao ministro, né, do STF e ao governo brasileiro, chegando a se referir a Moraes como ditador do Brasil que tem Lula na coleira. Além disso, Elon Musk afirmou a intenção de remover funcionários do X do país, o que pode ser, né, visto como uma retaliação em relação a essas questões legais que ele está enfrentando no país. A gente não pode deixar de evidenciar as contradições de Elon Musk sobre esse tema. Embora ele se apresente como defensor desse princípio, suas ações no X demonstram uma postura parcial e autoritária. A suspensão de contas pró-Palestina, por exemplo, e de jornalistas críticos ao Estado de Israel contrasta com a manutenção de contas que propagam desinformação e atacam a própria Palestina, defendendo o Estado de Israel e as ações assassinas de Israel lá na região. Isso indica uma seletividade nos critérios de censura ou moderação, claramente uma violação da própria liberdade de expressão, né, daqueles que criticam a posição e a postura ideológica daqueles que defendem Israel. Esses episódios evidenciam um problema recorrente nas mídias sociais: a dificuldade de entender e balancear liberdade de expressão com responsabilidade na moderação de conteúdo. Enquanto as plataformas como o X devem lidar com questões legais e regulamentações de diversos países, é crucial que decisões sejam tomadas de forma justa, né, e transparente, coisa que o Elon Musk, apesar de defender, dizer que defende, não o faz. Como é que vocês estão entendendo isso, meus amigos? Como é que vocês analisam todo esse processo e esse embate entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, entre o X e a justiça brasileira? Eu acho que essa posição do Elon Musk nessa situação toda, ela evidencia muito uma rede que tem acontecido já há algum tempo da extrema-direita, quando a gente pensa numa organização mundial a respeito de um domínio da classe dominante, das elites e da censura em si como um todo. Se a gente parar para pensar, e a gente analisando até como você falou no editorial, o Elon Musk ele tem tido acesso e ele tem realizado a possibilidade de potencializar o acesso a algumas informações no Twitter em relação às outras. Como ele censurou a questão dos perfis pró-Palestina e potencializou os outros perfis pró-Israel, ele tem feito isso com várias outras formas de comunicação, de várias outras formas de informação falsa chegando a outras pessoas. Isso a gente viu muito acontecendo nos últimos anos e a gente tem visto muito isso que vai acontecer na eleição americana no segundo semestre e também, por que não, no Brasil daqui a 2 anos. Eu acho que é interessante a gente até começar a comparar e a entender isso, dar um pouquinho melhor esse movimento que está acontecendo agora e esse direcionamento concreto, né, do Musk ao STF, porque esse movimento de contra o Supremo Tribunal Federal no Brasil, isso já acontece, não é de hoje. Isso já acontece desde o governo Bolsonaro, isso já acontece há algum tempo. E isso tem sido construído ao longo desse tempo, onde a gente come a democracia por dentro, come a democracia dentro dos poderes, e quando um desses poderes, que é o Supremo Tribunal Federal, ele age,
o discurso do Musk e das outras pessoas da extrema-direita vão falar, lá, estão me censurando, estão fazendo isso. Então, assim, é um movimento de destruição da democracia, de corroer a democracia por dentro. Eu ouvi esse termo essa semana do corroer e eu achei muito interessante e eu acho muito verídico. E é uma forma, e são sementes que estão sendo plantadas ou cultivadas, né, como que a gente já teve no 8 de janeiro e por aí vai, já para as próximas eleições, já para os próximos movimentos, igual a gente já gravou aqui falando sobre inteligência artificial, a gente acabou de gravar um podcast secreto falando sobre o poder da inteligência artificial, a gente tem um episódio no feed falando sobre a necessidade da regulamentação da inteligência artificial, do uso das redes sociais, das mídias sociais. Então, mais do que nunca, isso é extremamente necessário, porque o que está sendo feito, embora a gente consiga fazer uma piada ou outra ali, um meme ou outro daqui e ali, é algo muito grave, é um ataque muito grave, é algo que é grandioso no mundo hoje. Essa questão de Elon Musk e todos esses ataques que estão ocorrendo aqui no Brasil, com relação ao próprio... Essa disputa, digamos, Alexandre de Moraes, Supremo, Elon Musk, eu vejo como uma tentativa, posso até estar falando alguma bobagem, mas uma tentativa de desestabilizar principalmente o governo. Tentar fazer com que o governo ele passe a ter alguma atitude contra o X, ou contra Elon Musk. E isso tudo devido a algo que poucas pessoas estão comentando, mas o que eu estou vendo agora é a chegada da BYD, que é os carros elétricos chineses, que a empresa, a abreviação é BYD, aí chamam BYD, e ela está chegando muito forte no Brasil, esses carros elétricos, e principalmente com um detalhe que é muito importante, é muito mais barato que os Teslas. E esse, tanto que a expansão da BYD, o próprio Elon Musk, ele tentou, através do governo norte-americano, barrar, fazer embargos ou então taxação contra os carros da BYD nos Estados Unidos. É algo até interessante, né? Elon Musk, o pai da liberdade liberdade restrita para tudo, pai do novo mundo do comércio, tá lá preocupado com a empresa e está tentando usar o governo norte-americano para impedir a expansão de uma empresa chinesa. É bem contraditório, né? Mas aqui no Brasil a BYD ela tá chegando muito forte. E isso, exatamente agora em 2024, a gente já vê muitos carros da BYD. Aqui mesmo em Petrolina mesmo, hoje eu estava andando na rua e vi um carrão mesmo, muito bonito, por sinal, da BYD, fazendo... ele é dono da Tesla. É que a principal, digamos, entre aspas, aí, fonte de lucros dele, além da SpaceX, a Tesla, que são os carros elétricos, é assim ali a ponta, digamos, de lança das finanças de Elon Musk. Além, logicamente, das suas minas aí, dos seus dinheiros em outros locais, em outros investimentos. Mas falando em minas, e tem essa disputa principalmente pelo lítio. O lítio que é, digamos, o fator-chave para os carros elétricos, porque é o lítio que forma ali a bateria. E tem uma cidade lá nas Minas Gerais, viu, Felipe? Aí nas suas terras, nas terras mineiras, chamada Araçuaí, que está literalmente numa disputa terrível entre a Tesla e a BYD. E as empresas controladoras do lítio, da mina de lítio dessa cidade, estão praticamente fechando acordo com a BYD agora em abril. Ou seja, é bem interessante, né? A BYD chega no Brasil, aí você começa a ver o Twitter, já aquelas expansões de páginas de ataque e tal, falta de controle e de regulamentação. Aí o lítio, que é tão importante para esses carros, que Elon Musk estava indo em cima dessa mina aqui, porque ele perdeu a boquinha dele, né, lá na Bolívia, tentou lá o golpe, perdeu essa boquinha e estava tentando outro local, perdeu aqui também, ou seja, é bem interessante, ele perdeu aqui e aí começa a tentar afetar o governo brasileiro, ou seja, eu posso até estar enganado, tal, falando alguma besteira, mas
é muita, digamos, coincidência. A chegada de uma empresa de carros elétricos no Brasil, a perda dessa tentativa de ter o controle de uma mina de lítio no Brasil, ou seja, tudo isso aí afetando exatamente uma pessoa que é dono de uma rede social irrelevante no Brasil. A verdade é essa. Twitter. Eu tava contando aqui os amigos. Poxa, quantos amigos eu tenho que usam diariamente o Twitter? Eu contei nos dedos, dão 4. E próprias pesquisas. Você tá incluso. É você. Você tá incluso e outros 2 aqui em Petrolina. Até mesmo as próprias pesquisas dão que o Twitter muitas vezes não fica nem entre os 10 maiores redes de comunicação e sociais no Brasil. Mas é um gancho muito importante aí para a extrema-direita no Brasil, que adora pegar qualquer ladainha para ficar alvoroçada. Tem um ponto nisso tudo, que a gente está falando do X, a gente citou a Tesla aqui, né, da concorrência, do carro eletrônico, tudo, mas tem um ponto que eu não sei se todo mundo lembra, um posicionamento que teve do Elon Musk junto com o Bolsonaro alguns anos atrás, que foi uma política pública de trazer a internet para o Brasil, facilitar o acesso, tudo, com a questão da Starlink que chama, né, que me fugiu o nome agora, da Starlink. Na Amazônia, a principal internet utilizada hoje no norte, na região amazônica, é a Starlink. Por que foi feito isso? E aí eu acho que a gente tem um episódio secreto falando sobre isso, do acesso e a facilidade de comunicação dos garimpeiros nessa região. Mas além disso, no Brasil, hoje, uma das empresas de tecnologia de internet que mais crescem é a Starlink. Qual é o problema disso? Os dados que isso é colhido. Todas as nossas informações, igual, eu tenho acesso ao Twitter, eu utilizo o Twitter, eu utilizo outras redes sociais, eu tenho a minha conta bancária no celular, eu tenho todo o meu e-mail dentro do celular, eu tenho tudo acessando a internet, tudo tal. A partir do momento que eu tenho os meus dados liberados para qualquer rede de internet que eu utilize, eles têm acesso aos meus dados. Eles conseguem dominar os meus dados, eles conseguem dominar o meu comportamento. E aí vem a questão do algoritmo, vem a questão dos meus seguidores no Twitter, no Instagram, com quem eu me relaciono, tudo, e por aí vai. Então, assim, o Twitter, ele é a ponta do iceberg. E essa discussão essa farpa entre Elon Musk, teoricamente, supostamente do nada, entre Elon Musk e o Alexandre de Moraes, é a ponta do iceberg de todo um problema que tá muito intrínseco e tá muito profundo. Então é algo de se tomar muita atenção no que tá acontecendo. Sem dúvida. Assim, o Kleber falou uma coisa que o Chavoso da USP meio que problematizou, né? Que é o fato de o X, ou o Twitter, ou seja lá como você for chamar, ele é irrelevante para a periferia. Eu acho interessante porque uma das redes que ele levanta como popular entre as pessoas periféricas é o Facebook. A utilização do Facebook em ampla escala em pessoas em favelas, em bairros afastados, a permanência do Facebook e também do Instagram, né, como rede social das populações periféricas. Então, segundo o Chavoso da USP, essa briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes não é algo relevante, não é algo que a periferia se preocupa, né? Por quê? E aí é até bom considerar isso. O público-alvo do X não é a população periférica. O X, Twitter, seja lá o que for, é uma rede social de maioria branca, classe média, com certa condição financeira e que gira em torno de bolhas bem declaradas, tá? A bolha da direita, né, aquela direita conservadora, entre aspas, que faz torcida para o Bolsonaro, e a bolha da esquerda, que é a esquerda universitária, esclarecida, enfim, que
defensora de Lula. O processo político brasileiro transformou o Twitter em um encontro de torcidas. Então, assim, o que a gente tem no Twitter é essa classe média que é o alvo deles. O público-alvo do X não é a periferia, sabe? Não é a classe trabalhadora, e eles não estão nem aí para esse processo, para essa discussão. E acabou de sair uma notícia aqui que eu tô com a Folha de São Paulo, que o Lula suspendeu a publicidade do X em reação ao Musk. Qualquer nova publicidade, qualquer novo contrato publicitário do X no Brasil está, a partir de agora, proibido. Perfeito. E aí, tem uma coisa que Kleber falou que casa com essa informação que tá girando aí sobre essa coisa do Twitter Files Brasil. O Twitter Files Brasil é uma espécie de, sei lá, Wikileaks da direita brasileira. O que aconteceu? A direita, a extrema-direita, está se organizando para causar confusão na democracia. É o que a direita faz quando ela não está no poder. E aí o que acontece? Eles criaram esse leaks, né, onde eles estão vazando o áudio do Alexandre de Moraes, vazando informações para mostrar que o interesse da judiciário, fazer com que a opinião pública acredite que o interesse do judiciário é silenciar as pessoas numa grande ditadura. Essa é a estratégia. Por que isso está sendo feito e por que isso tem um endosso do Elon Musk? Por questões econômicas e por questões políticas. Questões econômicas, Kleber já explicou isso aqui, eu não vou ser redundante, e questões políticas ligadas ao fato de que o candidato da extrema-direita que apoiava o Elon Musk, ou queria fazer contrato com o Elon Musk, saiu do poder, e isso se associa à informação de que Elon Musk já se encontrou com o maluco da Argentina, o Javier Milei. E Javier Milei está querendo oferecer meios para ele lutar contra o judiciário no Brasil. Olha só, que loucura! Que loucura! Né? Como se ele não tivesse um país para consertar, né? Pois é. E aí, a advogada, né, Estela Aranha, ela já se posicionou sobre esse assunto. A Estela Aranha, ela se manifestou através do próprio Twitter, né, para falar sobre o fato de que toda essa cruzada do Elon Musk contra a justiça brasileira é baseada numa mentira. Porque o Elon Musk disse que ele está lutando nisso porque o Alexandre de Moraes queria censurar as pessoas no Twitter. Mas no final das contas, o que foi pedido para o Twitter foi que fosse liberado o acesso, ou pelo menos que fossem liberados os dados de perfis ligados a uma liderança do PCC. Era uma atividade do GAECO, né, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, e ele estava numa missão. A missão era encontrar esses caras do PCC e era para vazar esses dados informar esses dados do perfil ligados a essa galera do PCC. Elon Musk está usando isso, está distorcendo essa informação para transformar uma coisa trivial da justiça, uma busca da justiça por pessoas do PCC, transformar isso numa luta contra a censura. E isso casaria tranquilamente com o Bolsonaro e com a luta do Bolsonaro, né, para mostrar, evidenciar que no Brasil está acontecendo uma censura, né? E aí é só pegar o histórico do cara. Elon Musk não tá cagando e andando para essa questão da liberdade de expressão. Elon Musk ele faz o que ele quiser. E os exemplos são vários. A revista Fórum enumerou a quantidade de vezes que Elon Musk interferiu sobre questões no X relacionadas a seu próprio posicionamento político. Né? Tá lá ele, por exemplo, a questão lá dos perfis pró-Palestina, as contas foram suspensas porque Elon Musk é defensor do Estado de Israel, então ele baniu as contas que criticavam os ataques de Israel na Palestina, né? Elon Musk foi contra a condenação de um racista na Bélgica, né? O Dries van Langenhoven,
foi um ex-legislador belga e ativista da direita radical. Ele recebeu uma sentença de 1 ano de encarceramento por disseminar materiais de natureza racista e nazista. E o Elon Musk fez uma postagem, né, no X, e ele utilizou-se de uma postagem para ironizar e questionar se havia mais alguém que tivesse sido sentenciado à prisão por compartilhar um meme em um grupo de bate-papo, ou seja, ridicularizar, olha, o cara vai ser preso por conta de um meme, reduzindo o fato de o racista ter compartilhado material racista, né? A Elon Musk compartilhou desinformação sobre o sistema eleitoral nos Estados Unidos. O Felipe comentou sobre esse assunto. Foi no secreto, não foi, Felipe, que você comentou sobre isso? Foi no secreto. Elon Musk compartilhou o post que falsamente afirmava que havia um aumento de número de eleitores se registrando sem foto de identificação no Texas, Arizona e Pensilvânia, insinuando que isso poderia permitir a participação de imigrantes ilegais nas eleições americanas. Então, assim, Elon Musk tá nem aí para a questão de liberdade de expressão. Ele, no final das contas, no frigir dos ovos, ele tá para proteger pessoas com quem ele compartilha posicionamentos. Elon Musk é um grandíssimo fascista, é um grandíssimo racista, e ele apoia esse tipo de coisa. É isso que Elon Musk é. Inclusive, eu tenho até medo de esse episódio sair do ar, por a gente tá falando sobre esse assunto. Eu não duvido. Será que teremos ataques novamente? É capaz, sabe? Então, assim, no frigir dos ovos, Elon Musk tá nem aí pra liberdade de expressão. O que ele quer, e eu acho que a gente já fez um resumão aqui, é influência política e influência econômica. Elon Musk quer expandir seus negócios para a América Latina, e ele tem 2 impeditivos. A ingerência, na verdade, os acordos firmados da China com as nações latino-americanas, que são acordos muito mais vantajosos que o Elon Musk possa oferecer. E 2, a existência de democracias que não permitam que ele faça o que ele quiser, como a democracia brasileira. É tanto que ele vai se aliar a qual nação? A Argentina, hoje governada por um maluco, que é o Milei. Então, assim, claramente, é um processo de tentativa de ingerência e influência política e econômica aqui na região. Eu acho que a gente conseguiu explicar bem esse processo. Eu acho que está muito claro. Quem defende o Elon Musk, eu acho que hoje ainda são os ANCAP aí que o Kleber gosta tanto. Porque se criou-se, né, essa ideia de fã de bilionário, né? É o bilionário que acorda às 5 da manhã e de $1 transformou em 200 bilhões. Se criou-se essa ideia. E, sinceramente, eu acho que é a pior espécie de gente, fã de bilionário, sério mesmo. Porque, vá lá, vou ser fã de um ator, um cantor, um escritor, beleza, tá criando alguma coisa. Você tá sendo fã de um bilionário, que é uma bilionário é uma bizarrice do capitalismo, gente. Bilionário é uma bizarrice aí terrível do capitalismo. E tem fã disso. Se algum fã de Elon Musk estiver ouvindo isso, Elon Musk ele não precisa de defensor não, de internet não. Ele tem assim um batalhão de advogados, de defensores, de pessoas assim do jurídico para defender ele. Ele não precisa de você aí tá morrendo na internet. Porque eu tenho que defender ele, que eles têm o meu direito de expressão. Não, ele não tá defendendo o seu direito de expressão, não. Ele tá manipulando você, que tá acreditando que ele defende alguma coisa. Ele defende o bolso dele. É aquela coisa que eu até vejo as pessoas dizendo com relação aqui no Brasil, rapidinho, falando sobre, por exemplo, a Globo. A Globo é de direita, a Globo é de esquerda, a Globo é de não sei o que. Gente, eles são do lado do dinheiro. Quem tiver o dinheiro na mão para entregar para eles, eles estão apoiando. Se Fidel Castro ressuscitasse e virasse presidente do Brasil, a Globo ia apoiar. Se Xi Jinping virasse presidente do Brasil, ia apoiar. Se Biden virasse presidente do Brasil, eles iam apoiar. Porque eles querem dinheiro. E o Elon Musk quer isso. Quer dinheiro e poder.
O trabalho do Elon Musk que ele faz hoje, eu acho que aí traz um pouquinho até da essência do episódio, que é a questão da liberdade de expressão, o domínio do discurso, né? A gente tem uma classe média que é consumidora do Twitter, que tá lá dentro, que é uma bolha, né? E eu acho que a gente chegou a falar isso também a respeito dessas bolhas no episódio secreto que a gente gravou hoje, da influência que essas bolhas têm, né? Do discurso que é gerado ali. Então, assim, essa tentativa também ali é de manutenção de um discurso e de opressão, e de muita opressão às classes minoritárias. Diversos perfis que se tem de movimentos sociais, até a Rita Von Hunt, que a gente já trouxe aqui, aliás, não trouxe, né? A gente já tentou trazer aqui, a gente já abriu contato, ela já seguiu a gente, tudo e tal. A Rita Von Hunt teve o perfil dela no Twitter censurado. Várias pessoas têm tido isso em busca da manutenção de um discurso único, voltado para o domínio das classes. Então, o discurso dele é muito claro e é muito direto, né? Então, assim, eu quero que vocês acreditem nisso, e é nisso que muita gente acredita, cai e acaba comprando o que é proposto por essa galera fascista. No final das contas, eu acho que não se trata nem de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é usada pelo Elon Musk como apenas um subterfúgio. É transformar uma luta que não tem nada a ver com isso para conseguir angariar pessoas para lhe apoiar, sabe? Fico lembrando aqui, por exemplo, quando o João Pessoa foi assassinado, ele era o vice do Vargas, né? Ele foi assassinado por um motivo completamente diferente do político. Ele teve uma treta com um cara lá da Paraíba, atrapalhou a vida do cara, e aí destruiu a vida do cara com como é que pode dizer, fofocas. Aí foi pra Recife tomar um café, e aí o cara descobriu que ele tava em Recife, foi lá e matou ele. Só que Vargas e a Aliança Liberal, na verdade, né? Pegou esse assassinato de João Pessoa e transformou num assassinato político. Isso fez com que toda a opinião pública ficasse ao lado dele e acontecesse um dos episódios mais importantes da história do Brasil, que foi a Revolução de 30. Elon Musk, salvadas as devidas proporções, uma coisa não tem nada a ver com a outra, apenas vamos dizer assim, a estratégia. Tenta transformar uma coisa que não tem nada a ver com liberdade de expressão, uma operação da GAECO para prender pessoas do PCC, tá querendo pegar isso e transformar em uma luta pela liberdade de expressão. Ele está querendo proteger a população brasileira da censura. Isso claramente foi montado com a direita brasileira, pô. A direita brasileira viu a grande oportunidade, tem abertura com o cara, estão juntos nessa. Então é isso. O prato cheio pra direita. Eu não sei o que é que vai acontecer, bicho, mas eu temo que coisas ruins possam acontecer. Vamos para o quiz? Bora! O quiz de hoje foi um oferecimento, imagino eu, de Kleber Roberto. Eu só queria começar com a da semana anterior. O Felipe Monsanto, semana passada, qual foi o quiz que a gente deixou pra galera? Semana passada, a gente fez a seguinte pergunta para vocês, apoiadores. 2 anos de assumir o Estado, em 79, um governador de São Paulo foi acusado de corrupção no caso conhecido como Lutfala, empresa têxtil de sua mulher, Silvia, que recebeu empréstimos do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento, quando estava em processo de falência. As denúncias envolviam também o ministro do Planejamento, Reis Veloso, que negou as irregularidades e terminou sem punições. E quem vai levar o prêmio, as pessoas que vão levar o prêmio dentro desse quiz foram as pessoas que responderam a opção C, Senhor Excelentíssimo Paulo Maluf. Então, essas pessoas vão levar... Qual que era a premiação da semana passada? Era o livro com as grandes obras do Bolsonaro como presidente. Então, assim, é um livro sensacional, enorme, com aquela quantidade exorbitante de 0 páginas. E vamos para o da semana, né, Kleber?
Vamos começar com o prêmio? Quem ganhar hoje, quem acertar hoje, ganha o quê? Hoje a pessoa vai ganhar um prêmio para se empolgar muito, viu? Isso aí é um prêmio para a pessoa ficar assim, pensando, acordando cedo e desejando esse prêmio, que é uma fotocópia com a lista de tudo que um defensor de bilionário ganha defendendo bilionário na internet. Que vai ser uma folha em branco. Uma folha de ofício em branco dos dois lados, porque a pessoa não ganha nada. Só ganha perdendo seu tempo, defendendo bilionário. Mas aqui vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta aqui é simples. Simples e direta. Qual foi a primeira rede social? E aí vamos para as opções. A opção A, MSN Messenger. A letra B, Orkut. Letra C, Classmator. Letra D, Six Degrees. Rapaz, boa pergunta, viu? Felipe já tá pescando na internet. Eu ia dizer que era o ICQ, mas o ICQ era um serviço de Não mensagem. tô, meu irmão tá aqui, ó. Vai então, eu chutando. vou por eliminação. MSN não era, né? Não fazia sentido. O Orkut não é, porque já tinham algumas outras redes como blogs, algumas coisas assim, que assim, já era meio considerado rede social. MySpace. O MySpace, já tinha alguma coisa ali que rodava. Não sei se você usava, mas eu não usava, mas sabia que tinha uma galera que usava. Também não usava. Esse Classmator, não sei. Esse Six Degrees, nunca ouvi falar. Eu vou por eliminação. Eu vou na letra C, nessa Classmator. Você foi na D, eu vou na C. Pronto, como é que rufem os tambores para ganhar essa folha em branco? E o ganhador foi o Felipe, nosso grande Felipe acertou. Foi a Classmator, que foi criada em 1995. E como o nome já diz, seria, digamos, numa tradução livre, a classe importante, foi uma rede social criada por ex-alunos de uma escola que desejavam manter contato distante e criaram essa rede social para manter o contato. Era uma rede social de ex-alunos de uma escola que já tinha um padrão. Eu fui olhando as fotos e realmente já tinha um padrão assim de a foto, o scrap ali, a mensagenzinha, e já era ali em 1995 a criação da primeira rede social da internet, o Classmator, que foi seguida depois dele do Six Degrees, que seguiu também mantendo o mesmo padrão, que foi criada um ano depois. Muito bom. Fui por eliminação aí, ó. Ganhei uma folha em branco. Gostei. Não, uma folha em branco não, uma lista de prêmios de defensor de bilionário, viu? O que o defensor de bilionário ele ganha defendendo bilionário na internet. É verdade, a folha em branco era de semana passada. Vamos para a pergunta para o público, que vai ficar aberta aí para a galera tentar adivinhar. Kleber, diz aí pra gente. E aqui a segunda pergunta, que é a pergunta que vai ficar para o público, ela tem relacionado também a uma rede popular, o Orkut. O Orkut foi uma das redes sociais mais conhecidas na internet, tendo seu maior número de usuários no Brasil e Índia, se consolidando especialmente nestes dois países, conseguindo um número de usuários de aproximadamente, e aí vem as perguntas. A resposta A, 150 milhões, a B, 200 milhões, C, 250 milhões e a letra D, 300 milhões. Fica aí para os nossos ouvintes a pergunta. Teve um negócio, né, que disse que o Orkut ia voltar, os caras iam reativar, nunca voltou, né? Teve uma tentativa aí, mas não funcionou muito bem, não. Cara, se voltasse eu usaria, viu? Eu gostava muito do Orkut. Também, gostava bastante. Gostava muito. A dinâmica era diferente, né? Não tinha algoritmo, você tinha que buscar comunidades, buscar pessoas. Amava. Se funcionasse da mesma forma, seria uma rede social mais saudável. Com toda certeza. Né?
Bom, vamos para as nossas indicações. É a nossa curadoria gostosa de fim de episódio, né? Onde você vai ter contato com, né, as nossas raízes culturais. Vamos começar com a curiosidade, Felipe? Bora lá. Qual que é a curiosidade da semana? Você... Me diga aí o último gibi que você leu. Rapaz, se eu te falar que o último gibi que eu li foi semana passada... Era um gibi de eu quê? estive... Herói? Era uma... Não, eu nunca gostei de gibi de herói, de coisa assim, nunca foi minha vibe. Era da Turma da Mônica, mas sabe o que era? Não sei se vocês vão lembrar disso. Antigamente tinha o almanaque de férias da Mônica, que era um calhamaço. Era gigante esse calhamaço. E semana passada eu estava em Juiz de Fora e eu fui mexer no meu guarda-roupa, no meu antigo, onde estão guardadas as minhas coisas de adolescência, tudo, e eu achei um desses. E eu fiquei assim, umas 2-3 horas lendo gibi ali, matando a saudade. Eu gosto muito de gibi. Aqui em casa eu tenho alguns. Tem o Watchmen, tem o Scott Pilgrim. Você já assistiu Scott Pilgrim, Felipe? Nunca? Meu Deus, bicho, você não sabe. Nunca ouvi falar. Scott Pilgrim, ele é uma das séries mais aclamadas de HQ do mundo. Aí tem HQ, tem filme, tem jogo e tem adaptação na Netflix de desenho, animação na Netflix. Então, assim, e aí mistura várias linguagens. Ele mistura videogame com gibi, com filme, são várias narrativas dentro de uma mesma história. Fantástico. E é muito da nossa geração, porque é uma HQ de millennial. Acompanha as transformações que nós millennials acompanhamos. O Scott vai lá, ele usa um computadorzão, aquele tradicional na casa dele. Ele vai em locadora de filme, sabe? É fantástico. Bom, mas eu tô dando voltas aqui, mas a pergunta é: por que a gente chama de gibi? Você sabe? Não faço ideia. E a gente reproduz, né? O pessoal de fora chama de... Na verdade, a gente geralmente chama de HQ, história em quadrinho. Os norte-americanos chamam de comics. Mas por que a gente chama de gibi? Tem uma explicação para isso. Inclusive, uma explicação, infelizmente, ruim. Gibi é um nome racista. É um termo racista. Segundo o dicionário do momento em que o gibi foi criado, né, na década de 40, o Lelo Universal, tem o verbete gibi. O verbete gibi diz o seguinte: em brasileiro popular, negro, tipo feio e grotesco. Gibi significa isso. Não é porque a gente associa gibi a histórias em quadrinhos, né? É porque há 85 anos uma revista começou a circular no Brasil com história em quadrinhos, que compilava várias histórias em quadrinhos. E o nome dessa revista foi Gibi. O mascote era um menino negro, só que típico daquela época. Como era a representação de uma pessoa negra na época? Era uma representação exagerada, com traços extremamente caricatos. O Gibi era um menininho simpático, mas assim, bem carregado de traços caricaturados e representando um menino pobre de rua, sempre descalço, vestido em roupas que são trapos, fazendo algum serviço de rua. Então esse garotinho, Gibi, foi o mascote da revista Gibi. É um termo racista já utilizado na época e que acabou infelizmente pegando. A gente às vezes chama mais de Gibi do que de HQ, né? Nunca chamamos de comics, nunca. Então, o termo Gibi, por mais que ele nos remeta a uma memória até afetiva, por exemplo, eu aprendi a ler com minha mãe, tinha a minha família, né, tinha a assinatura da revista da Turma da Mônica, e minha mãe geralmente, frequentemente, ficava ali comigo, abria os gibis comigo, né, e ficava ali me acompanhando, lendo os gibis, tentando ler o gibi e aí aprendendo pouco a pouco a leitura, né.
Então é isso. Gibi é um termo racista que se refere a uma publicação de 85 anos atrás e que acabou ficando na cultura popular brasileira. Sabia disso? Não sabia, aprendi hoje. Aí a pessoa escolhe se quer chamar de gibi ou se quer chamar de HQ. Já tem um tempo HQ, que eu chamo né? de HQ. Mas é isso, né? É um termo racista criado há muito tempo atrás. Bom, essa nossa curadoria gostosa é uma homenagem aos nossos apoiadores, né, Felipe Monsanto? Isso mesmo, Pablo. A vocês, apoiadores que não largam a mão da gente, estão sempre do nosso lado, nos acompanhando, nos ajudando e dando força para a gente continuar o nosso trabalho aqui. E essa semana as indicações vão com uma dedicação especial para 3 desses apoiadores, que é o Hélio de Oliveira Santos Júnior, o João Vitor Milwart e o Bruno Gouveia. Então as indicações dessa semana vão com gostinho especial e uma dedicação especial para vocês 3 apoiadores. Muito obrigado por não largar a gente, sempre segurar a nossa mão. Você que está nos ouvindo, tem episódio do podcast secreto disponível apenas para apoiadores, né? Falamos sobre o que, Felipe Bolsonaro? Sobre inteligência artificial e o poder que ela tem alcançado e quais os limites que ela tem. E falamos também sobre a história de como as tecnologias mudam a sociedade onde elas são inseridas. Exatamente. Exatamente. Você que é apoiador já pode Ficou bem ouvir interessante. Aí, tá? E eu vou já engatar aqui nas minhas indicações. Essa semana eu fiquei meio de molho uns dias aí. E eu fui reassistir alguns documentários, algumas coisas que eu gosto, tudo. E eu lembrei de um filme documentário, na verdade, que tem na HBO Max, ou a Max agora, né, com a mudança do streaming, chamado Brexit, que conta a história do processo de como o Brexit aconteceu no Reino Unido, como foi desenvolvido todo esse processo, utilizando a manipulação de dados nas redes sociais, que na época era o Facebook. E aí mostra como o cara que gerenciou a campanha do Brexit, ele trabalhou diretamente com o Boris Johnson, na época o prefeito de Londres, e com outras autoridades locais na manipulação dos dados e tentando atingir as pessoas, interferindo, né, na liberdade de expressão diretamente para alcançar o que eles queriam ali. É bem interessante, está na HBO Max. E para ouvir, tinha muito tempo que eu não ouvia uma banda que eu gosto muito, são meio que filhos de Los Hermanos, que é uma banda chamada Vanguard, e eu estava ouvindo uma música deles hoje, inclusive, chamada Se Tiver Que Ser, Na Bala Vai. Essa música, pelo nome, ela parece ser meio violenta, mas não é. Mas fala de um amor, de um ímpeto de um amor, que a pessoa corre atrás e se tiver que ser assim, na luta, na correria, ele vai atrás desse amor, ele vai encontrar esse amor, vai reencontrar essa pessoa para que essa pessoa esteja com ela. E esteja com ele, com ela, seja lá o quem for. Né, é uma banda folk e é uma música bem gostosinha. E eu descobri há pouco tempo uma cantora nordestina, não sei se vocês conhecem, o Pablo e o Kleber, chamada Raquel Reis, escreve Rachel Reis, alguma coisa assim. Tô bem viciadinho no álbum dela, que me foi indicado, e eu tô viciado especialmente em uma música chamada Bota... O Nordeste é grande. Sim, mas ela é bem famosa aí, por isso que eu tô falando disso. Em Alagoas, na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí. Verdade. Aonde? Verdade, falha minha. Mas ela tem uma música no álbum dela chamada Bota Pagodão.net, que é um pagode que ela canta. É um pagode meio moderno e eletrônico, que é bem gostosinha a música, é bem baladinha, vale bastante a pena. Então, ficam essas as minhas indicações aí para essa semana. Beleza. Vou fazer as minhas. Eu hoje estava
Eu tô meio de ressaca de uns estudos que eu fiz. Eu passei 3 meses estudando um material para um concurso e a banca do concurso não cobrou nada do material. Cobrou outra coisa, nada a ver. Ou seja, quebrou minhas pernas totalmente. E essa minha ressaca é uma ressaca tanto de tanto estudar quanto de ressaca de tristeza mesmo, né? Aí eu hoje passei um dia meio que de molho de assuntos relacionados a concurso. E aí eu fiz uma coisa que eu há muito tempo não fazia. Eu abri o YouTube não para estudar, mas para assistir algum vídeo que eu acho bacana. E eu já sou assinante, já sou inscrito no canal dele, é o canal História Pública do Ian Neves. Ele tem um vídeo fantástico sobre Holodomor. A direita, ela resolveu se apropriar desse evento histórico, que é conhecido como a Grande Fome da Ucrânia, como uma espécie de jeito de apresentar o comunismo como algo análogo ao nazismo, porque os nazistas fizeram o Holocausto e os soviéticos fizeram o Holodomor, que teria sido, segundo a extrema-direita, o extermínio de ucranianos no período entre guerras, né, antes da Segunda Guerra Mundial. O Ian, nesse vídeo, ele mostra o porquê desse tipo de narrativa existir, o quanto essa narrativa é velha e o quanto ela tem a ver com o esforço da extrema-direita nos anos 80, por exemplo, 50, 60, 70 e 80, de tentar criminalizar o comunismo. Ele mostra muita coisa, eu vou ser bem breve nessa explicação. Holodomor de fato ele existiu, foi uma grande fome que se abateu na Ucrânia, mas essa fome ela não foi feita por cálculos soviéticos. Os soviéticos não criaram essa fome. Essa fome ela foi uma junção de duas questões que aconteceram naquele período. Foi uma seca profunda que se abateu sobre a região, fazendo com que diversas plantações elas se acabassem, ou seja, o pessoal não tinha o que comer realmente, as plantações morreram. E segundo, os soviéticos eles estavam fazendo o processo de coletivização das terras, e a elite dona de terras não quis coletivizar. O que foi que eles fizeram? Tocaram fogo em seus estoques de comida. A elite rural ucraniana tocou fogo nas suas plantações para impedir que a coletivização acontecesse. Negaram comida, tocaram fogo na comida para o povo não se alimentar, para impedir a coletivização e dificultar o trabalho dos soviéticos. Esses dois fatores juntos, além de alguns outros, né, mas esses dois principalmente, criaram o momento propício para que essa grande fome matasse muita gente. Não se tem os números certos, tem-se números estimados, mas a extrema-direita resolveu pegar essa história e criar uma narrativa como se os soviéticos tivessem calculado o assassinato dos ucranianos. Aí o Ian vai explicar, enfim. Então eu sugiro esse vídeo do Ian Neves, o canal História Pública, sobre o Holodomor. É extremamente elucidativo, tá? Assistam. Para nossa playlist, tem uma música que eu encontrei no Instagram, que é do Beto Serrador, O Bem Maior. O Beto botou uma postagem paga no Instagram e aí foi divulgando, né? Só que, diferente de outros artistas que pagam para divulgar, esse eu gostei. Ele tem um vocal muito potente, muito forte, e a música realmente é muito bonita. E eu fui descobrir que o Beto Serrador é um compositor com outras várias músicas muito bonitas. Então fica a dica da música e fica a dica do próprio cantor. E a outra música é do Pedro Salomão, Cafuné, que já é muito mais conhecida aí do pessoal. São duas canções muito bonitas, em vozes masculinas, né? Eu geralmente busco cantoras femininas, cantoras mulheres, vozes femininas da música popular brasileira, mas hoje eu dei um descanso, né? Eu vou pegar esses dois caras que eu gostei bastante. Fica aí minha sugestão. Passa a bola aí pra você, Kleber Roberto. Bem, a minha sugestão vai ser um filme que eu nem sei se eu já indiquei aqui, mas é um filme muito bom, que é de 2007, que é o filme, acho que é o melhor filme que Leonardo DiCaprio já participou, que é Diamante de Sangue,
que esse filme ele vai reproduzir a história dos diamantes que eram ilegalmente roubados de Serra Leoa e vendidos no grande mercado de joias da Europa, Estados Unidos. Só que é diamante de sangue porque eles eram retirados praticamente com trabalho praticamente escravo em meio a uma das piores guerras civis que estavam ocorrendo no continente africano. E ele vai fazer, Leonardo DiCaprio vai interpretar um personagem que ele faz parte, digamos, desse meio dos diamantes, mas só que ele acaba, digamos, trocando de lado e começando a ajudar uma família a se reencontrar e fugir dessa situação da guerra. Não vou entrar em spoilers porque é um filme muito bom, é cheio de detalhes muito importantes que vão recordar as pessoas dessa trágica história que foi a Guerra Civil em Serra Leoa, como também da própria interpretação de Leonardo DiCaprio, que foi muito boa neste filme. Eu sempre ressalvo que ele realmente merecia ganhar muitos prêmios, inclusive Oscars, com essa interpretação. Essa é a minha indicação de filme. E como música, eu tô partindo um pouquinho mais para música instrumental e também um pouquinho para o heavy metal sinfônico, e vou indicar aqui duas músicas. Uma delas que é que é bem conhecido daí, principalmente nos TikToks da vida, mas é uma música bem antiga, já tem vários anos, que é a música Victory, do grupo Two Steps from Hell e Thomas Bergsen, que são os autores. Esse grupo, esse duo, ele compõe muitas músicas para jogos eletrônicos e muitas músicas assim nesse estilo épico. E acabou, digamos, viralizando muitas músicas no TikTok, principalmente quando o pessoal vai reproduzir ali cenas, digamos, mais épicas. Infelizmente tem algumas pessoas que usam essas músicas em vídeos de coach. É triste, mas enfim, faz parte. E a outra música é também de digamos, não seria um duo, mas seria uma junção de vários músicos ali da Europa, que é do grupo Magni Anime Viri, que é a música Tempores, que é também uma música sinfônica com uma pegada bem de heavy metal épico e muito interessante, principalmente na questão dos corais e instrumental. E essas são as minhas indicações para vocês curtirem aí neste final de semana. Beleza, então agradecendo a sua paciência, né? Chegamos ao final de mais um episódio. E aí, meus amigos, abemos podcast? Abemos! Subiu fumaça branca. Subiu fumaça branca. E tem mais um episódio aí na sua... Corta de ligação de áudio. Só mais picotado que bandeirola de São João. Aqui a gente deu uma Márcia. A gente hoje aqui teve um trabalho de Márcia sensitiva para descobrir o que o Kleber tava falando. Pois é. Eu queria agradecer a você que nos acompanhou até agora. Saiba que é para você que a gente produz podcasts. A gente está aqui reunido a cada semana para construir conteúdo bacana para você. Saiba que é por você, tá? Você é o motivo. Você que ouve até o finalzinho e dá o tchau coletivo com a gente. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Tchau!